Olá pessoal, está começando mais uma edição do Carreiras no Canadá, o podcast que fala sobre jornada de sucesso aqui, e parte dessa jornada pode ser a sua também. Antes da gente começar o nosso bate-papo, a gente pede para dar aquela força, se puder dar o like nos nossos vídeos para divulgar mais o nosso trabalho aqui. Se inscrevam no canal também e ativem o sininho para receber as notificações. E eu sou o Felipe Ramiro, estou ao meu lado meu grande amigo Rodrigo Goulart, e o nosso trabalho aqui, a cada edição vamos ter um convidado especial que vai descrever um pouco da sua jornada aqui no Canadá, como que chegou até aqui, como atingiu todos os seus objetivos e outros objetivos futuros também que tem pela frente. Certo, Rodrigo? Isso mesmo, Felipe. Hoje é importante, né? Até o nosso canal parceiro, né, o Bob The Roof, ele recebeu vários pedidos, né, para trazerem pessoas da área da saúde, né, da área da medicina, enfermagem. A gente vai tentar trazer isso, né, com certa frequência para vocês. Então, hoje a gente tem meu amigo, esse convidado super especial, o Arthur. Ele é médico no Brasil e tá nessa jornada, né, nessa batalha para se estabilizar como médico aqui no Canadá também. Então é isso, Arthur. Bem-vindo, primeiramente. E conta um pouquinho pra gente como que você veio parar aqui no Canadá. Tá bom, Rodrigo. Eu agradeço muito o seu convite para explicar minha jornada aqui no Canadá. Então, vamos lá. Minha jornada no Canadá começou em 2017, quando eu comecei a ver algum tipo de estágio internacional e descobri que... como eu trabalhava com o meu trabalho, né, com cirurgia plástica em Recife por mais de 6 anos, e lá eu fazia muita parte de reconstrução de mama. E eu vi que tinha alguns estágios muito interessantes aqui na reconstrução mamária. Então, eu me inscrevi para fazer que eles chamam aqui de fellowship. Fellowship é como se fosse um estágio pós-residência médica de reconstrução de mama. E o que acontece? Fiz minha inscrição e fui convidado para uma entrevista para ser selecionado aqui. E foi meio que um dos gatilhos que eu quis vir para o Canadá. Também tinha feito minha inscrição para alguns estágios semelhantes para médicos cirurgiões plásticos internacionais nos Estados Unidos, pela Sociedade Americana de Cirurgia Plástica, só que lá era um pouco diferente. Você tinha que mandar uma carta de intenção para o órgão internacional e de lá eles faziam uma seleção e mandavam você para algum hospital. Você podia selecionar o hospital ou não. Só sei que depois de algum tempo eu estava tendo muitos dilemas sociais lá no Brasil, né? Porque o que acontece? Eu já tive um episódio muito triste que minha esposa tinha sido sequestrada no Brasil, e apesar de estar economicamente muito bem em Recife, né, praticando a cirurgia plástica, eu via que a pressão social, e depois ainda mais quando minha filha nasceu, que não seria, vamos dizer assim, muito fácil eu administrar toda essa coisa ruim de você ter aquela angústia de ser assaltado no meio da rua, sequestrado, de você poder exercer suas coisas, ganhar o seu dinheiro e não poder, vamos dizer assim, usufruir daquilo que você tem. Então, combinou as duas coisas de eu querer ter um estágio no exterior e eu estar meio frustrado com a questão social no Brasil. E em 2018 eu vim em definitivo para cá. Segurança é um ponto assim comum, né? Tem muitas pessoas que migraram que batem na segurança, infelizmente, né? Para mim também. Eu sou do Rio e, cara, a primeira coisa que eu pensei, falando, tá muito complicado continuar aqui do jeito que tá, e eu não tinha nenhuma projeção assim de melhoria. E aí eu fiquei nessa, já juntou a questão do desemprego, a violência e questão financeira, e você fica, nossa, tá difícil, cara, vou considerar alguma outra coisa fora do Brasil. Mas nisso, tudo isso que aconteceu com você foi no Recife mesmo, ou você chegou a ter alguma outra experiência fora, em outro estado? Não, o que acontece? Eu, assim que terminei minha graduação, em 2005, eu
passei na prova de residência de cirurgia geral lá em São Paulo, vivi 3 anos em São Paulo, e depois São Paulo capital, onde fiz cirurgia geral, e depois me mudei para Campinas, onde eu morei mais um mês e meio, mais ou menos. E daí eu me mudei novamente para Recife com minha esposa, porque ela é paulista, e eu queria que ela entendesse um pouco o que era morar no Nordeste um pouco, já que eu já tinha morado algum tempo lá. Então, o que acontece? Depois vendo a diferença, morar em São Paulo era muitíssimamente mais, vamos dizer assim, menos perigoso, mais seguro do que estar em Recife. E já fui várias vezes no Rio de Janeiro também, mas experiência assim, de viver mesmo somente São Paulo capital, Recife, e agora Toronto, que praticamente eu empatei o tempo que eu morei em São Paulo, o tempo que eu moro aqui. E ela gostou de lá porque São Paulo é aquela agitação, né? Muita coisa acontecendo. A cidade não dorme, né? Exato. Para ela foi assim foi uma mudança muito grande para ela, né? Mas eu acho que no final ela gostou sim. Um ambiente diferente de praia, né? Um pouco diferente, mas é bem legal. Uma água quente. Exato. Água quente, camarão, cerveja na praia. É um pouco mais tranquilo, né? Vamos dizer assim. Mas não é isento desses problemas que eu lhe falei, né? De assalto, violência, que eu ainda acho, como eu falo para você, a chance de você ser assaltado no meio da rua em Recife é muitíssimamente maior do que em São Paulo. Isso com certeza é. Caramba. Mas então, beleza. Aí tinha essa questão social, né? Tinha essa possibilidade que você comentou de fazer uma experiência internacional, você uniu os outros. E como que foi o planejamento, né? Ok, falou, beleza. Como que foi depois disso? Você decidiu, não, vou fazer isso. Como que foi esse planejamento para você poder sair do Brasil e ir atrás dos seus objetivos? E você cogitou outros países ou já foi o Canadá de cara? Ou os Estados Unidos, eu acho que ele comentou também. Fora dos Estados Unidos, né? Isso. O que é que aconteceu? Quando eu fiz minha trajetória de programação, eu vi que os Estados Unidos era um pouco, vamos dizer assim, menos palpável, porque o programa de imigração do local era um pouco mais restrito, mesmo você sendo médico. E aqui você tinha, vamos dizer assim, umas etapas que tinha que seguir, que eram um pouco mais claras e com datas definidas. E para lá, para os Estados Unidos, isso não existe, né? Então, o que acontece é que muitas das pessoas que fazem um processo todo de validação nos Estados Unidos começam a trabalhar, inclusive, como médico residente lá, às vezes demoram anos para conseguir ter a cidadania. E aqui não, é uma coisa mais previsível. E ainda por cima, eu tinha alguns amigos aqui que me fez crer que aqui era uma coisa mais palpável do que lá. Eu acho que de uma forma geral, né, assim, sem querer entrar no mérito da migração especificamente, mas o Canadá tem programas mais sólidos, né, de imigração do que os Estados Unidos, né, comparando. Mas então, aí qual que foi o seu plano? Então, beleza, decidiu o Canadá por ter mais facilidade, e qual foi a estratégia que você utilizou para conseguir vir para cá? Pois é. Aí eu vi os pré-requisitos do Fellow primeiro, né? E o pré-requisito do Fellow era ter proficiência de língua, IELTS acadêmico, tudo acima de 7. Como eu já tinha estudado mais de 9 anos, eu fiz praticamente toda a minha escola curso de inglês, então eu falei, isso não vai ser um problema para mim. E aí consegui fazer minha certificação e vi que você tinha que fazer algumas etapas, que são as provas de, vamos dizer assim, de conhecimento médico que você tem que fazer, que é o MCCE Q1 e o OSC, que é uma prova prática, só que essa só pode ser feito aqui no Canadá. Então, e para você se cadastrar para fazer o MCCE Q1, você tem que fazer várias etapas. A primeira é que você tem que pegar seu diploma, enviar para Ottawa para eles analisarem, e você tem que cumprir alguns objetivos, que é você mandar o diploma, ser analisado, mandar seu histórico, para daí ser cadastrado pelo governo canadense como médico internacional, e aí sim você se habilita para fazer as provas, que é o Q1 e o NACOSC. Então, o que é que eu fiz? Eu tive que voltar na minha faculdade, que eu sou formado na Federal de Pernambuco, tive que preencher todos os papéis necessários,
que até isso aí já foi, vamos dizer assim, uma coisa bem... Foi bem... o pessoal não estava acostumado de preencher esses papéis. Então, foi meio pego de surpresa o pessoal lá da direção. Mas aí eu tive que explicar, ó, você tem que fazer assim, tem que colocar o diploma, tem que selar um envelope. E o envelope tem que ir para lá, assim, com carimbado na lapela do envelope, que não foi violado, com o seu histórico, com todo o seu, vamos dizer assim, seu histórico pregresso da faculdade. E depois disso, eles analisam tudo, mais ou menos depois de uns 3 meses, e o MCC fica liberado para você fazer, ou na quiosque, né, que é a segunda prova que você tem que fazer. Então, aí minha preparação foi fazer essa parte acadêmica, fazer a prova de inglês, que se eu fiz tudo lá no Brasil, já estava, quando eu vim para cá, já estava tudo resolvido desde janeiro de 2018, que foi o ano que eu vim para cá. E aí veio a outra parte, né, que é se desfazer das coisas que você tem, dos imóveis, das coisas. Isso demorou 6 meses. Então, de janeiro até junho, eu acho que eu consegui resolver tudo isso. E em julho, mais ou menos, vamos dizer assim, final de julho, começo de agosto, eu já estava aqui. Foi quando eu comecei a conversar com o pessoal do Toronto General Hospital, que é o pessoal da reconstrução mamária, a doutora que faz vamos dizer assim, a parte acadêmica. Aí eu conheci, fiz um estágio lá de 2 semanas, conheci toda a estrutura dela. E foi aí quando eu tive a primeira frustração aqui no Canadá. Que quando eu cheguei e falei com ela, falou: Arthur, gostei de você, você é ótimo, mas aqui existe um backlog de 2 anos para ser fellow. Nossa. Então, o que acontece? Nossa, que balde de água fria, né? Para você entrar aqui, você coloca seu nome na lista e daqui a 1 ano e meio a gente vê se você ainda está interessado, daqui a 6 meses você está interessado, e depois você entra aqui e a gente realmente lhe chama. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Mas isso foi o tipo de coisa que não tinha nem como saber com antecedência, né? Você só... Não, porque quando eu vim para cá para conversar com ela e para ver essa questão da entrevista, isso não era claro para mim. Só que, vendo agora os acontecimentos, eu conheci um outro cirurgião plástico que trabalhou comigo lá em Recife, que ele tinha feito esse fellow já, só que ele não estava especificamente em reconstrução mamária. Ele veio num hospital bem famoso aqui da cidade para fazer a parte de queimados. Só que eu me lembro que quando ele disse assim, vou fazer meu fellow, ele tipo que sumiu no exterior e começou a trabalhar com outras coisas, e depois de mais ou menos 1, 2 anos é que ele realmente veio parar no Canadá. E agora eu vendo porque eu acho que foi a mesma coisa, ele meio que foi pré-aceito, mas aí ele começou a trabalhar em outras coisas, e depois ele sim, que ele foi especificamente para o hospital para trabalhar na área, né? Entendi. Mas então, beleza, aí você chegou aqui, teve essa frustração, aí qual que foi a estratégia? Caramba, não vou conseguir. E aí, o que você fez quando... Aí, para poder não perder o vínculo canadense, eu comecei um college de biotecnologia avançada. Que foi o que eu vi para quem é vamos dizer assim, um estudante internacional, que é o que era mais parecido com a minha área médica, né? Que é falar sobre vírus, bactérias, falar sobre todas essas coisas. Aí eu voltei ao college. Nossa, que legal. E foi legal o college de uma forma geral? Você achou que aprendeu alguma coisa? Porque a gente tem relatos diferentes sobre as experiências do college, assim, de pessoa para pessoa. Opiniões bem divergentes. Bem divergentes. Tem gente que gosta muito, tem gente que fala que não foi tão bom assim. Assim, eu acho que, na verdade, o college, ele em alguns pontos, ele era muito superficial para o que eu sabia, e para alguns outros, por exemplo, na parte prática de como cultivar uma bactéria, como fazer um sequenciamento de DNA, como detectar um vírus, que é uma coisa que, teoricamente, eu tinha feito alguma coisa na faculdade, mas uma coisa muito superficial, não uma coisa que demorou 1 ano e 2, praticamente 1 ano e 2 meses, 1 ano e 4 meses, como aconteceu no college. Então, vamos dizer assim, não foi uma coisa totalmente perdida, mas no final eu acho que foi muito mais como uma porta de acesso para eu poder ter meu visto de trabalho e começar a trabalhar na minha área. Com certeza. Mas agora, Arthur, só uma curiosidade aqui. Como é que foi essa adaptação de vocês quando chegaram aqui no Canadá? Porque já tem essa questão do clima bem diferente.
Principalmente pro Nordeste. E coincidentemente, né, é o segundo entrevistado que a gente está tendo aqui do Nordeste também, que a gente entende, né, que é, principalmente relacionado ao clima, né, é um choque grande, né? E é um divisor de águas. Tem muita gente que deixa de vir para cá justamente por conta do clima, né? Eu acho assim, eu acho que o clima daqui é ímpar, né? Porque aqui a gente tá no verão a mais 38 e no inverno a menos 40, né? Eu acho que para quem vem no Brasil não tem como você ter ideia o que é o frio ou o que é o calor daqui do Canadá, porque eu posso dizer com certeza que de onde eu venho, que é Recife, aqui é muito mais quente que o Recife durante o verão. E como eu já tinha morado 3 anos em São Paulo, eu ainda acho que não tem como se comparar o frio do Canadá com o frio de São Paulo. Então é uma coisa totalmente que você tem que se acostumar. Mas o que acontece? Como eu já tinha, vamos dizer assim, já tinha vindo esquiar aqui nos Estados Unidos um período da minha vida, eu já sabia o que era neve. Então eu fiquei mais de 1 ano e meio falando inglês aqui numa escola. Então o que acontece? Quando eu fiz esse, tipo, não era um high school, foi antes do high school, mas como eu fiquei 1 mês e meio numa escola nos Estados Unidos, que nevava todo dia, eu fui para uma cidade chamada Bighorn, que fica em Wyoming. Então eu já sabia o que era neve. Para mim não foi nada de novidade. Agora, para minha esposa, não, né? Então para ela tudo foi novidade. A neve era novidade, tudo era novidade, tá? Com aquele casaco pesado era novidade, então foi uma coisa bem diferente, né? Mas ela se adaptou? Como que foi? Foi difícil no início? Muito. Hoje ela já gosta? Esse é bem interessante. Eu acho que hoje em dia ela gosta muito mais que eu. É sério? Que legal, cara. É legal. Eu acho que ela tolera a neve muito mais que eu, acho tudo lindo, maravilhoso. Vendo da janela, né? Vendo da janela. Não, até andando no meio da rua, tá nevando, ela fica sempre maravilhada com tudo. Que legal. E eu já fico pensando, putz, beleza, muito bonito, mas amanhã eu vou ter que pegar minha pátria, toda essa neve daqui. Amanhã o trânsito tá cheio de sludge, vou ficar escorregando o carro para cima e para baixo. Então, vamos dizer assim, eu vejo mais pro lado B hoje em dia do que para um lado tudo bonito e colorido. Virou canadense raiz, né? Porque o canadense, assim, é até importante, né? Como o nosso público é curtido de brasileiros, né? O pessoal saber que canadense odeia a neve, né? Não é essa beleza da neve, é o brasileiro que sonha, que idealiza, que vai para o Rio Grande do Sul, né? Acho que São Joaquim, aquela cidade, para ver neve. Canadense não, a própria minha chefe, ela hiberna, ela odeia o inverno. Ela fala, começou assim, final de novembro, ela entra na casa dela, só serve fazer compra e acabou a vida dela ali, ela só volta na primavera. E isso é a realidade para muitos canadenses, né? Tem muita gente que não gosta de fazer atividade assim, de esquiar, ficar mais em casa, e quando chega no período do inverno não faz nada, fica em casa o tempo inteiro, aí acaba ficando bem entediado, né? Exato. Aí hoje em dia é impressionante como eu sinto uma identificação muito grande, porque hoje em dia, quando neva muito, eu pego minha filha e vou descer nos morros de trenó, né, com ela, né? E me lembra quando vivia lá em Recife, estava veraneando na praia, e quando tinha muita onda, a gente ia para a praia que a gente chama pegar jacaré, né? Que é pegar um bodyboard e pegar as ondas, né? Então, resumindo, você tem uma distração se você olhar para o lado positivo da coisa, né? Você chegar, tá ali aproveitando a neve também é muito bom. Criança normalmente adora, né? Essa é a parte boa. Não, beleza. Pegando um pouco do gancho aí. Então, você fez o college, né? E que não estava no seu planejamento, né? Não era o que você tinha... me corrija se eu estiver errado. Não era o que você tinha em mente, né? Não. Foi meio que plano B. Mas você já tinha isso em mente. Sim, isso é legal. Legal. Você já tinha pensado, né? Assim, olha, já tem mais uma alternativa. Uma alternativa para conseguir. Aí, beleza. E como que foi esse período? Assim, beleza, você comentou um pouquinho do college, das dificuldades. E como que foi para você começar a engrenar a sua carreira porque você realmente queria, né? Assim... Pois é. Aí o que acontece? Como eu sabia que a única maneira de eu exercer, não exercer, né, de estar dentro do hospital aqui, era procurar alguma coisa relacionada com o que eles chamam de IMG. IMG é o International Medical Graduate, que é quando você tem uma graduação médica internacional e tem alguns pontos de trabalho
aqui na cidade, principalmente em walk-in clinics, em hospitais, não mais em hospitais, mas em walk-in clinics principalmente, né? E também a parte acadêmica, né? Que é você ajudar alguma pesquisa relacionada com alguma parte médica. Então, o que acontecia? Eu fiquei praticamente 1 ano e 1 mês, 2 meses, afastado da medicina, olhando todos os dias, todas as vagas que tinham para IMGs, que é International Medical Graduates. Só uma pausa aqui, só para a gente explicar um pouquinho para quem não está. A gente explicar um pouquinho do sistema do canadense universal e o que seria um walk-in clinic, só para o pessoal entender, né? Porque a gente sabe que a gente mora aqui, eu até posso explicar, mas eu acho que o Arthur tem uma explicação mais completa, só para o pessoal entender o que seria o walk-in clinic, que é o sistema universal daqui do Canadá. Então, o que acontece? Aqui no Canadá, a medicina é toda socializada, é tudo pago pelo governo e ele faz um esquema de saúde que a gente diz que é uma pirâmide. A grande pirâmide, a base, é feito de médicos da família. Os médicos da família, ele é responsável por agregar todos os seus dados médicos e ser o responsável do gerenciamento da sua saúde. E o que acontece? Várias clínicas, você tem que ir daqui, se cadastrar para você ter o seu profissional, seu family physician, que é o seu médico da família. E existem também clínicas que que além de ter o médico da família cadastrado, elas são walk-ins. Walk-ins é o seguinte, você tem uma clínica que você chega lá, até porque muitas das vezes o seu médico da família ele tem uma agenda muito completa e ele não vai poder te atender vamos dizer assim, imediatamente, e aí ele vai lhe encaminhar para um walk-in clinic que ele vai lhe atender e vai tentar fazer, vamos dizer assim, ver você naquele intervalo que o seu médico da família não está disponível. Então, os walk-in clinics, ele meio que para suprir esse buraco de quando você tem algum problema de saúde, seu médico de família, ele não está disponível. E foi nisso que eu me apeguei para tentar o meu primeiro vínculo de emprego aqui como assistente, né, que eles chamam aqui Clinic Assistant, IMG, que é uma pessoa que fala com o paciente, que pergunta as queixas principais do paciente, que examina o paciente e depois dali ele meio que faz um resumo do caso, passa para o médico da família e meio que o médico da família, ele vai sugerir o seu plano terapêutico e o que você vai ter que fazer para poder melhorar, né? Seja uma fisioterapia, um exame de imagem, um exame de sangue e vai fazer a prescrição médica. Então, meio que você é um grande filtro de 90% do trabalho do médico da família que está ali na clínica. Show de bola. E como que esses pré-requisitos para selecionar esse médico? Assim, imagino que não deve ser fácil, né? De jeito nenhum, é muito difícil. O que acontece? Para você ser selecionado, é meio que base. Todos eles vão pedir alguma nota. Ou do MCC QE1, que é a primeira prova, ou eles vão pedir o OSCE, que é a prova prática que ele tem aqui, que é o NAC OSCE. Então, você já tem que mostrar que você tem uma dessas credenciais já feitas. Porque isso aí já vamos dizer assim, já é um filtro natural para ele dizer que o governo do Canadá sabe que você realmente é médico, que você não está falando alguma inverdade e que você foi aprovado em algum exame que diz que você tem um conhecimento básico para poder seguir em diante e se tornar um residente e fazer a prova prática daqui do Canadá. Muito embora que, para fazer essa segunda prova, não necessariamente você precisa fazer a prova que chama a prova de múltipla escolha. Você pode ir direto para fazer a prova... Que é discursiva? Ou... essa primeira prova que a gente faz é uma prova de 4 horas, 4 a 5 horas, que são questões de múltipla escolha, e aí você faz manhã múltiplas escolhas, aí à tarde você faz como se fosse uma prova discursiva, que você tem que escrever algumas coisas e apresentar algumas, vamos dizer assim, qual é o seu diagnóstico, o que é que você deveria fazer, só que você tem que escrever isso, né? Caramba! Então, essa é a primeira prova. E a segunda prova, geralmente são, se eu não me engano, 10 a 15 casos,
casos clínicos de coisas diversas, que tem um ator lá. Esse ator, o que é que ele faz? Ele simula ter uma doença e você tem que examiná-lo na frente de um médico que vai estar dando uma nota dizendo se você está fazendo as perguntas adequadas, se vocês têm vamos dizer, um vocabulário técnico necessário e se você chega a uma conclusão do que esse paciente ator que está simulando lá tem. Então essa é a segunda prova que você tem que fazer aqui, chamado NAC-OSC. E nessa prova tem um tempo para você dar o diagnóstico? Tem um tempo. Se eu não me engano, você tem 10 minutos para concluir cada caso. E são 15 casos. Então, e os casos são aleatórios e geralmente em todas as áreas específicas da medicina, né? Que é pediatria, que eles chamam internal medicine, cirurgia, que aqui é muito forte também a parte de ética médica. Mas, assim, o que eu acho bem interessante é que você pode ter qualquer uma das provas para poder se candidatar para esse emprego. Se você não tiver, a chance de você ter um emprego desse é praticamente zero. E você teve, então, que se fazer primeiro isso para poder aplicar. Exato. Que essa preparação, acredito, também não deve ter sido nada fácil também. Exato. Então, o que aconteceu? Eu fiquei 4 meses no meu summer break desse college e eu só estudava. Eu estudava 12 horas por dia, todos os dias, para fazer o primeiro exame. E eu terminei esse exame... Então, o summer break começa em maio, terminei a prova no começo de, se eu não me engano, em setembro. Assim que saiu minha nota, eu cadastrei por emprego e consegui um emprego com uma MD aqui. Mas sem isso é impossível. Mas olha que interessante isso, voltando assim, fazendo um comparativo com as outras áreas que a gente conversa. Como tudo bem, na cada medicina, acho que é ainda mais assim, 0-1, né? Binário. Eu tenho, eu já era, né? Como, assim, conseguiu, depois que ele conseguiu a certificação, aí foi mais fácil, também foi difícil já você tendo ela. Não, eu digo pra você que mesmo tendo a certificação é difícil. Ainda tem, mesmo tendo ela. Porque o que acontece? Uma coisa que ninguém sabe é que cerca de 50% dos IMDs que existem aqui no Canadá não são IMDs, eles não são médicos internacionais. Na maioria das vezes, eles são médicos formados no exterior, mas de cidadãos canadenses. Eles são ele nasceu aqui. Então, o que acontece? Como o filtro para entrar em medicina aqui é um filtro altíssimo, o último médico que eu estava conversando, ele falou que você tem que ter todas as notas da sua vida na escola, não pode ter nenhum B+ na sua vida. Você tem que ter A para A+, senão você não entra. Então, o que acontece? Muitos filhos de canadenses que querem ser médicos, o que é que eles fazem? Eles, assim que terminam o high school deles, quando eles vão fazer o pré-médico, eles até chegam a fazer o pré-médico, quando eles veem que não vão conseguir entrar na faculdade de medicina, eles vão para qualquer um dos locais que da Commonwealth, que é Irlanda, Austrália, UK. UK é mais difícil, mas geralmente é Irlanda, Nova Zelândia também. Nova Zelândia, ou então países do Caribe que tem a língua inglesa, como São Tomás, ou qualquer outras ilhas de lá, fazem a faculdade de medicina e depois voltam para cá. Então, o cara quando volta para cá tem um diploma internacional de médico, mas na verdade o pai dele é médico, conhece os médicos da família todos. Então, quando ele disputa a vaga com você está disputando com um cara que é canadense, que tem um inglês perfeito, que sabe já como funciona beabá o sistema de saúde aqui do Canadá, e você chega de paraquedas aqui para poder descobrir tudo isso ao vivo, né, no dia a dia. O famoso vai para a guerra, né, com a faquinha, né, o cara com bombardeiro, com lança-míssil, lança-foguete. Sim, e Arthur, como é que foi esse desafio do inglês para você? Como eu estava te falando, eu, quando cheguei aqui, eu tinha feito o pré-requisito para entrar nesse fellow, que era tudo acima de 7 no IELTS, no IELTS acadêmico. Que Sim. Eu já tinha, quando eu cheguei aqui, meu inglês, vamos dizer assim, eu vejo que era bom meu inglês, mas depois que eu cheguei aqui, eu vi que isso não é suficiente. A verdade é que não é suficiente. A gente costuma ouvir isso de algumas pessoas quando falam assim, mesmo você estudando bem, tirando boas notas e tal, quando você chega no país e aí tem que fazer essas interações
com as pessoas, é um Isso. pouco diferente, entra num outro universo. Porque, né? veja, quando eu comecei a fazer meus estágios aqui, principalmente nos hospitais, na parte de cirurgia, você vai estar num ambiente que você está no centro cirúrgico, todo mundo de máscara, virado de costas para você, ou você não está vendo a boca da pessoa, a pessoa está falando não virado para você, baixo, de umas coisas de alguns termos técnicos que às vezes não são os mesmos termos técnicos que você usa. Tem os jargões também, né, da profissão. E aqui tem muito jargão médico, muita abreviação que você não tem como descobrir se você não tiver no dia a dia. Nem você lendo todos os livros, você não tem como saber todos os jargões médicos que tem aqui. Então imagine que se você não é um canadense mesmo, um cidadão daqui, que você conhece tudo isso, é muito difícil de você já chegar aqui sabendo de tudo isso. Entendeu? Nossa, então, como eu estava falando, eu sinceramente eu acho que o ideal mesmo era você ter até muito mais, até 8, se brincar, 9, que é a última nota do IELTS, né? Eu acho que era o ideal mesmo, mas eu acho que para começo de conversa é tudo acima de 7 no IELTS acadêmico, você ainda tá razoável, você não tá bem. Não, e mesmo assim, né, pelo que você falou, mesmo tendo uma nota altíssima de inglês, é necessário conviver aqui, porque é o único jeito de saber os jargões. Até porque, quando você usa jargão médico, você não usa os mesmos termos e as coisas que você usa quando você vai fazer uma redação no IELTS. Você não vai ter as mesmas coisas do listening que você faz uma prova do IELTS. É tudo completamente diferente. A prova segue um padrão, né? Mas aí quando chega na vida real, é totalmente diferente. Tudo diferente. Os termos, tudo. Não, legal. Então, beleza. Você se preparou, usou, né, o Summer Break para conseguir. Foi difícil, mesmo coisa, porque você concorreu com canadenses. Isso. Aí você conseguiu essa vaga de médico assistente. Exato. Na clínica. Legal. E aí, como que foi essa transição, assim, que agora você ficou 1 ano e pouquinho, né, afastado da medicina, para você finalmente ingressar, assim, ainda não era o que você queria, né, mas já estava no direcionado, digamos assim, né? Isso, porque o que acontece, o que eu gostaria de deixar bem claro isso, além de você fazer as provas aqui no Canadá, a verdade é que você faz as provas, que é as 2 que eu já comentei, e depois disso você entra numa peneira com todas as pessoas, quer dizer, com todos os indianos, com todos os chineses, com todos os árabes, com todas as pessoas da Europa, e se você não tiver uma carta de referência de um médico canadense, a chance de você também pegar a vaga como médico aqui é 0. Principalmente quando você quer uma área específica como eu, que é uma área cirúrgica. Então, meu intuito de fazer esse trabalho que eu faço na clínica foi, primeiro, para quando fizesse o NAC-OSC, eu já não eu tenho conhecimento do que se faz numa clínica. Porque 90% das coisas que você faz nessa prova, que é do NAC-OSC, é questões de médico de família. Coisas como infecção urinária, pneumonia, dores de garganta, como você deve proceder para dar uma notícia, vamos dizer, desagradável para o paciente, como você deve abordar o paciente. Então, tudo isso você já tem uma noção quando você trabalha numa clínica. É muito mais fácil do que você ler um livro e tentar descobrir como se fala aquela coisa. Né? Então, meio que quando eu comecei a trabalhar nessa clínica, eu falei, tudo bem que não é o emprego que eu queria, mas meio que vamos dizer assim, é uma catapulta para eu, primeiro, ter minhas cartas de referência dos médicos locais e, segundo, eu entender todos os jargões e quando eu fizer realmente minha segunda prova, eu já estar muito mais preparado do que se eu fizer tudo na base da teoria e lendo o livro. Não, o famoso network, né? Assim, dentro da área dele, né? Foi importante você conectar com todos esses médicos, né? De várias outras áreas, né? E fazer esse contato direto. Eu até queria te perguntar, aproveitando disso, tem muitos médicos brasileiros atuando no Canadá que você conheceu nesse meio tempo? Ou não, são poucos? Veja, assim que eu cheguei aqui no Canadá, como eu te falei, eu comecei a trabalhar nessa clínica e depois eu achei engraçado que começou a chegar médicos para se consultar comigo aqui, perguntando como é que você fez para trabalhar aqui. Não foi nenhum nem dois, dizendo, eu não entendo como é que você consegue essa vaga aqui, eu já estou aqui há 10 anos, há 8 anos, nunca consegui trabalhar em nada. Então... Eles mudaram de profissão, assim? A maioria mudou, quando está depois dos 5, 6 anos, a maioria mudou de profissão, praticamente, né? Mas
Depois, quando a clínica começou a ficar relativamente muito conhecida nas redes sociais, as pessoas vinham para mim e falavam, como é que você fez isso? Como é que você conseguiu trabalhar aqui? E foi uma coisa até, vamos dizer assim, bem surpreendente para mim, porque depois eu vi que, vamos dizer assim, como eu dei sorte, né? Porque eu podia estar como esses outros colegas médicos que não conseguiram trabalhar na área, né? Aí o que aconteceu? Nesse meio tempo, um desses médicos chegou assim para mim, você tá no grupo daqui dos médicos brasileiros no Canadá? Eu falei, não. Aí ele, então eu vou te colocar lá. E lá eu conheci, vamos dizer assim, um grupo muito grande de todos os médicos que estão em várias fases, que estão como eu, fazendo as provas finais para ter a graduação. Alguns deles já conseguiram entrar no hospital, fazendo a residência médica. Alguns já estão exercendo aqui com as suas licenças. Então, aí eu conheci, vamos dizer assim, o submundo da validação dos médicos aqui no Canadá, que nesse grupo tem mais de 130 médicos. E aí você consegue escutar todo tipo de história, como eles fizeram, ou como eles estão tentando fazer, e como é que está sendo o dia a dia deles. Porque do tempo que eu estou no Canadá, fora o Arthur, né, eu conheci um médico brasileiro, por coincidência, que na empresa que eu trabalhava antes de construção, um dos supervisores, ele teve uma infecção no olho, eu acho que é aquele parasitinha do olho que é comum no Brasil, né? Eu esqueci o nome. Toxoplasmose. Toxoplasmose. Bom ter um médico, ele salva a gente nessa hora. E aqui não, aí eu fui com ele, o cara não conseguia ver nada, quando teve a crise, né? Eu fui com ele no hospital, no St. Michael's Hospital, e lá que atendeu ele foi uma médica brasileira. E engraçado que isso é uma doença que aqui não é comum, ele virou o centro das atenções. Ele virou lá, ele chamava outro médico, olha, ele tá com isso aqui, os caras nunca tinham visto aquilo, né? Aí 2, 3 médicos dizendo, olha, deixa eu ver, pegava o negócio lá, botava no olho do cara, nossa, ficou... Não, pra mim é o primeiro médico que eu conheço aqui brasileiro. Não é comum, né? Então, só para você ver, a gente faz parte de um grupo também só de gerente de projetos, que tem 600 membros. Você vê o de médio, 130, você vê como que é bem menos, entendeu? Bem mais restrito, é bem mais difícil. Não, e é interessante, a gente gosta de falar nisso, o Arthur comentou com sorte, assim, é sorte, mas você estava preparado, Arthur, para as oportunidades, né? Você ralou, foi lá, que a gente gosta de falar, beleza, foi sorte, mas você estava pronto. Quando a sorte veio, você agarrou a oportunidade, entendeu? Sim, a gente costuma falar que é aquela fórmula, que sorte é igual capacidade vezes oportunidade, né? Sem a oportunidade ou sem a capacidade não tem sorte. Então... Pois eu costumo falar que aqui eles pedem para você ir na Lua para você saber dirigir carro de mão, né? Eu acho que uma das coisas que me fez ter essa vaga é o cara olhou meu currículo e falou, como assim você tem tudo isso de cirurgia, todos esses títulos, não sei o que, quer trabalhar aqui comigo? Eu falei, né, eu quero, eu preciso. Porque eu preciso ter contato, eu preciso ter referência, eu preciso entender mais como é que funciona o sistema de saúde canadense. Aí ele falou, tá, tudo bem. Então eu acho que isso foi um diferencial, né? Você ter 2 residências médicas, você ter título de especialista no Brasil, ter passado por todas as coisas. Ele falou, é a mesma coisa, né? Ele está contratando um cara super capacitado para fazer uma coisa que um médico recém-graduado podia estar fazendo, só que ele entende que, vamos dizer assim, eu acho que ele entende que eu agrego muito mais valor para a clínica dele do que eles pegassem um cara que estava recém-formado. E eu achei interessante que o Arthur falou agora, porque é totalmente o contrário que a gente vai para nossas áreas. Por exemplo, eu, com a minha qualificação e o Felipe que tem, se a gente aplicar para uma vaga de entry level, para uma vaga mais... Os caras nem vão olhar para a gente, porque falam, cara, você é extremamente muito mais capacitado que essa vaga. E é o que a gente fala para o nosso mentis, você tem que fazer o alfaiate, né? Adaptar o seu resumê, mesmo que você tenha mais do que pede para aquela vaga. Sim. O que você está dizendo no caso da medicina, justamente foi o contrário. Ele teve que jogar o full resumê, né? O resumê completo para ganhar para ter alguma oportunidade. Para ter alguma oportunidade numa área extremamente competitiva. Isso é bem interessante. É outra realidade, né? Não é o que a gente vivencia, com certeza. Né? Mas Arthur, assim, nesse trabalho... mas como é que foi no início, quando você chegou aqui no Canadá? Você já conseguiu a oportunidade para fazer isso, para começar aí nesse caminho da sua área? Ou você teve que recorrer também a algum entry-level job? Não, o que aconteceu é que, como eu tinha minhas reservas financeiras lá no Brasil,
eu comecei a trazer tudo que eu poderia para até conseguir ter uma oportunidade de trabalho aqui. Ah, entendi. Numa época mais favorável também, né? Acho que Isso, naquela época que eu vi, o dólar tava acho que 20, 3,10, eu não lembro, tá mais ou menos isso. Hoje tá O canadense tá 4,40. 4,40, né? Então o que acontece? Era muito mais fácil para mim. Mas você, todos os dias que você terminava o mês, você fala, muito bem, trouxe X de reais pro Brasil, menos X. Aí no outro mês, muito bem, menos X de só novo. menos. Só menos. Quer dizer, é uma coisa que depois de um ano você fala, será que não vai ter fim? Será que eu vou ter que voltar? O que é que vai acontecer comigo aqui? Porque você se põe naquela posição que... o que é que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que trabalhar na construção para poder me sustentar? Pois é, porque isso já acaba jogando uma pressão extra, né, no pessoal quando chega aqui. Assim que você chega no Canadá e não arruma o trabalho, aí realmente tem que converter, né? Toda hora, o tempo inteiro. Eu costumava dizer que eu tinha que ser um super-herói, porque eu tinha que terminar o meu college, terminar minhas 2 provas, né? E também fazer toda a parte da imigração no tempo de 2 anos. Então, era uma coisa que, se você for pensar, não é humanamente impossível. Né? Então, aquilo era um peso muito grande nas minhas costas. Eu ficava, meu Deus, será que eu vou conseguir realizar isso tudo em 2 anos? Acho que essa pressão social que você mesmo dá, eu sei porque eu compartilhei um pouco disso, assim, na minha experiência, né? Você como pai, né? Como, tipo, chefe de família, e você tem isso, caramba, você pensa... imagina que eu passava por isso, pô, você tem uma situação no Brasil de referência, como cirurgião plástico, imagina na cabeça dele, aí você vem pro Canadá, começa tudo do zero, com incertezas que você não sabe se você vai conseguir aquilo que você almejou. É complicado. É bem puxado. É complicado. Bem puxado. Isso realmente não é para qualquer um. O cara tem que ter sangue frio realmente, e tem que ter muita vontade de chegar aonde ele quer, né? Acho que esse é um grande... algum aprendizado, né? Que acho que fica do podcast que a gente está conversando. Mas, Arthur, vamos continuar lá voltando. Beleza, aí você conseguiu... Você foi para a clínica, você conseguiu fazer esse network lá com vários médicos da área. Eu acredito que você deve ter, provavelmente, essa ausência que a gente comentou sobre médicos brasileiros, conhecido muitas pessoas também, muitos brasileiros, né? Porque acho que o network é forte também dos pacientes, né? Fui no médico brasileiro que fala para outro médico, não sei o quê. Daqui a pouco lá tá toda a seleção brasileira lá, todo mundo, né? Lá a galera colocando. E quanto tempo você ficou na clínica e como que foi essa transição para onde você está hoje, né? Assim. Pois é, aí eu fiquei na clínica mais ou menos 2 anos e a própria coordenação da clínica que eu trabalho, ele meio que falou, você tem uma coisa muito importante, você está na comunidade portuguesa, você tem que começar a divulgar isso para os portugueses. Então, no início, o meu trabalho lá era atender os portugueses, não era atender os brasileiros. Porque eu estava do lado de um centro comunitário de uma região de Portugal e do outro lado com uma padaria portuguesa. Então, aquele local onde eu trabalho era meio que um centro há mais de 10 anos da comunidade portuguesa no Toronto. Só que o que aconteceu? Como me foi dito, olha, você tem que começar a falar para as pessoas da comunidade portuguesa brasileira que está disponível, vamos dizer assim, a clínica para atender todas essas pessoas, né? Que aí foi quando eu coloquei a primeira vez na rede social, eu tenho que agradecer isso à minha esposa, dizendo, tem um médico que fala português, que trabalha numa clínica, se você quiser qualquer problema médico, você vai lá que você vai ser atendido. E aquilo, depois que começou esse primeiro, vamos dizer assim, esse primeiro divulgação de que foi dito, acabou escalando de uma maneira que foi imprevisível, porque meio que todas as pessoas da comunidade portuguesa e brasileira que tinham alguma desavença com o sistema médico canadense, seja porque ele é lento, seja porque ele não lhe atende do jeito que queria, acabava convergindo para a clínica onde eu trabalho. Então, meio que
Depois disso, a divulgação boca a boca da clínica tomou uma proporção que eu não podia nem imaginar. Que a gente tinha várias pessoas indo para lá, quase que diariamente com a clínica lotada, pedindo atendimento, pelo amor de Deus, porque eu não falo inglês, porque eu quero isso do meu médico da família e eu não consigo, porque eu preciso fazer um atendimento médico aqui, e isso aí foi tomando uma proporção que eu nem eu podia imaginar. Nossa, que legal, né? E assim, a gente fica tão preocupado com essa questão de ter que falar o inglês, só que acaba também acontecendo o contrário, né? O pessoal acaba fugindo da situação de que precisa falar inglês e encontrar alguém que fala a mesma língua, né? E até porque eu acho que para falar de condições de saúde, as pessoas às vezes têm, além de ser, vamos dizer, um nicho de vocabulário muito específico, como a gente estava falando aqui, tem pessoas que não sabem se expressar, principalmente quando são problemas de saúde mental ou alguma coisa relacionada, não sei, com doenças sexualmente transmissíveis, que não sabe comunicar isso em inglês para o outro médico, que não fica à vontade para comunicar isso com outro médico, principalmente na língua inglesa. Então, eles vêm lá para a clínica. Aí, o que acontece é que, hoje em dia, eu atendo muitas pessoas em inglês, né, canadenses. Hoje mesmo, acho que praticamente 90% foi canadense. Mas tem dia que eu atendo pessoal da comunidade latina, que é pessoas do México, Guatemala. Tem dia que eu atendo pessoas que só falam francês, tem dia que eu atendo só brasileiro e tem dia que eu atendo as pessoas daqui, né? Então, vamos dizer assim, a clínica ficou conhecida até dentro da rede de clínicas que eu trabalho, que é uma referência. Tem alguém que fala português? Manda para a clínica dele, que lá ele resolve esse paciente. Não, mas isso é desesperador, cara. Porque quando acontece alguma coisa com você, e aí você tem que ir no médico, já junta já tá naquela dor, aquele desconforto, tem que resolver o problema, e aí na hora de falar inglês dá o branco e fala, cara, como é que eu vou falar isso? Uma vez eu tava nos Estados Unidos, aí tive um torcicolo, cara. Aí na hora eu tava ali, caramba, isso logo... Aí quando eu cheguei lá, cara, pra falar, pra lembrar o torcicolo em inglês. Eu não tenho ideia como que é o torcicolo em inglês. Como é que faz uma mímica, faz um jogo ali pra entender, cara. Não, mas é muito difícil. O nome é muito parecido, é torcicollis. Caramba, eles usam o nome em latim. Então isso que facilita muito. Todas as vezes quando você fala vamos dizer assim, a maioria das doenças que falam em latim, ele obrigatoriamente tem que saber o médico em inglês. Interessante. Mas ele pode dizer, né, sore neck or frozen neck. Se você falar qualquer coisa assim, ele vai entender também. Mas exatamente. Então, na clínica, eu sou muito mais, vamos dizer assim, além de eu fazer a parte médica, eu sou meio que o filtro da linguagem para poder, depois desse tempo todo que eu estou aí na clínica, para poder dizer para o médico em inglês o que você está querendo falar. É o facilitador, assim, é o intermediário, né? A gente chamaria no nossa área, assim, aquele cara do analista de negócios, né? Do business, que é a interface entre o cara do IT e o core business, né? Que é o cara que faz, velho, o cliente quer isso aqui, ó. E acaba perdendo um pouco, né? Tem um desperdício aí, acaba perdendo um pouco da informação, né? O cara pega os 100%, na hora de passar para outra já não vai os 100%, né? Às vezes pode acontecer também, né? Pode ter algum... Por isso que é uma responsabilidade ainda maior trabalhar nessa área da saúde, né? Com certeza. Eu fico vendo essa parte que ele falou do vocabulário, né? Como eu acabei de retirar minha vesícula, eu aprendi bastante o linguajar técnico do gallbladder, né? Que é vesícula, essas coisas, eu aprendi bastante, né? Então, eu fico imaginando que quando você não sabe, né? Numa crise, você vai para o hospital, né? Você não sabe nada. Eu entendo essas pessoas que recorrem ao médico brasileiro em situação de dificuldade. É compreensível, por mais avançado que seja o seu inglês, enfim. Você não vai estudar o nome dos órgãos, um ou outro você vai saber, mas você não vai saber. Ainda mais numa emergência, cara. Você vai chegar ali no desespero, tá com dor, vai no médico, cara. Só tá ali, resolve, amigo. Pô, pra gente que estuda e tal, faz um monte de coisa em inglês, cara. Já é complicado. Tem muita gente que não estudou isso tudo e passa muita dificuldade, cara. É fundamental ter pessoas assim como você, Arthur, que conseguem ali estar ali presente para poder fazer esse meio de campo, entender essa dificuldade das pessoas
E, cara, é aquilo, lida com a vida das pessoas, né, cara? Com certeza, com certeza. E, então, partindo disso, né, toda essa experiência que você teve, o network dos médicos, agora, né, como você comentou pra gente, assim, na conversa anterior, você começou realmente a engrenar assim, pro seu objetivo maior, né, que é voltar pra cirurgia plástica, né? Como que tá sendo também essa transição para lá, para essa sua oportunidade nova? Pois é, antes de eu entrar na clínica, eu tinha feito vários estágios aqui em clínicas de cirurgia plástica e estética. Fiz também no Centro de Queimados, fiz também no Centro de Cirurgia Plástica Pediátrica. E daí conheci vários médicos na cirurgia plástica, mas o que acontece? Eu não consegui alguma vaga na minha área. Então, depois de muito tempo, eu perguntando um para outro, né, eu consegui trabalhar numa clínica de cirurgia plástica como assistente cirúrgico, que era uma das coisas que eu já fazia no Brasil. Eu creio que toda vez que você é cirurgião plástico, você meio que forma um grupo no Brasil, é muito comum, que você tem 1, 2 amigos que eles são sempre, você tem sua cirurgia principal e às vezes você ajuda os outros colegas que são cirurgiões plásticos na cirurgia principal dele em outros dias da semana que não seja o seu. Então, o que acontece? Eu meio que consegui, depois de muito tempo, ajudar um cirurgião plástico aqui local para fazer as cirurgias dele. Né? Então, realmente, aí eu voltei mais para a área cirúrgica, que era o meu intuito principal aqui. É tentar, apesar de eu gostar muito dessa parte de medicina da família, e eu ter conhecido várias pessoas, de ter me dado várias oportunidades, como eu tenho, vamos dizer assim, mais de 5 anos de residência na parte cirúrgica, meu intuito, desde que eu cheguei aqui, era fazer a parte cirúrgica. Né? E daí foi a mesma coisa. Aos poucos eu tive que entender os jargões, entender os termos, entender coisas simples, por exemplo, como é que se fala, não, a gente vai anestesiar você aqui para fazer um procedimento local. Você, vamos dizer assim, tem um linguajar daqui, né, que você fala isso para o paciente, para ele entender que você queira fazer isso. E você só conhece isso estando no dia a dia, escutando e praticando. Né? E pegando esse gancho agora que você começou na cirurgia plástica, você está vendo muita diferença dos procedimentos, das técnicas utilizadas aqui no Canadá para a cirurgia plástica em si, comparado com o do Brasil? Como que está sendo? Como que é? Eu acho que a principal coisa que é bem diferente de lá para cá é a quantidade de equipamentos que eles usam e o jeito que eles usam esses equipamentos. Entendeu? Porque às vezes você até tem um equipamento similar no Brasil, mas às vezes não é a mesma marca, ou até ele tem umas coisas aqui que no Brasil existe, mas não é uma coisa que você usa no seu dia a dia. Uhum. Você conhece, você vai para, vamos dizer assim, você vai para congressos e as pessoas divulgam, a gente está fazendo esse tipo de procedimento usando isso. Você até acha legal, mas às vezes você não vê custo-benefício de você, por exemplo, tá pagando milhares de dólares num equipamento que você acha que vai usar, vamos dizer assim, 2, 3 anos, você nem sabe se aquele equipamento vai se pagar. Mas aqui, pelo que eu vejo, todos têm todos e todos usam, vamos dizer assim, como se fosse uma coisa simples, como se fosse um bisturi eletrônico que eles usam lá, que é uma coisa que não é muito comum no Brasil. E assim, para entender, o médico, vamos supor lá, o cirurgião plástico, ele que investe naquele, ele que compra esses aparelhos todos, né? Ele que tem gastado do bolso dele, ou o governo ajuda para, não tenho a menor ideia como que funciona. Acho que do mesmo jeito que no Brasil, aqui as clínicas são privadas. Raramente você vai ter aporte do sistema público para poder pagar para os equipamentos. Você tem que pagar tudo. Caramba. Pagar tudo. E geralmente é tudo muito caro. Você pega uma máquina de laser, sei lá, 200, 300 mil dólares. Você pega uma máquina de ultrassom, de lipoaspiração ultrassônica, você está falando aí de 500 mil dólares. E as pessoas... Aqui, pelo que eu vi, todo consultório tem um. Eu fico impressionado. Mas eu acho que também tem isso, mas com certeza tem um retorno, né? Eles não colocariam equipamentos ali para ter, né? Provavelmente. Estou deduzindo, né? Pensando como eu acho business que da coisa. O grande diferencial é que eu estava fazendo uma análise, que é exatamente... Aqui o Canadá é um país de 40 milhões de habitantes, né? Então, a quantidade de médico que eu acho que tem
só no meu estado, de cirurgiões plásticos, é a quantidade de médicos que tem no Canadá inteiro, de cirurgião plástico no Canadá inteiro. Então, se você tirar isso em proporção, eu acho que o Canadá vive hoje o que a cirurgia plástica, no tempo dos anos 60, vivia no Brasil. Quer dizer, quem praticava, nadava de braçada, porque não tem competição. É o famoso Blue Ocean. Entendeu? Então, já no Brasil isso não acontece. Lá você tem que ter, vamos dizer, uma técnica muito refinada, você tem que ter uma qualidade de resultado muito bom, porque se o paciente olhar para o lado, ele vê outra pessoa que ou tem um marketing melhor do que o seu, ou tem um resultado cirúrgico melhor do que o seu. Aqui eu acho que eles conseguem fazer cirurgias boas, mas eu vejo que, vamos dizer assim, a qualidade e o olhar fino das coisas, eu acho que daqui ainda é um pouco mais atrás do que a gente vê no Brasil por causa disso, por causa de concorrência. E você sente que a burocracia aqui, de uma forma geral, é maior que no Brasil? Assim, quanto à questão também de implantar tecnologias mais avançadas, ou eles tendem a seguir um método mais tradicional? Eu acho que aqui tudo é muito mais burocrático que no Brasil. Tudo. Qualquer protocolo que você vai seguir aqui, eles fazem o protocolo do primeiro ao último item, tudo. A experimentação é praticamente zero e tudo é muito regulado. No Brasil, eu acho que, vamos dizer assim, é um pouco mais frouxo, apesar de ser regulado, mas eu acho que aqui tudo, desde a anestesia, da abordagem do paciente, tudo aqui é muito burocrático. Mas você acha assim, Arthur, que em relação a essa burocracia, você acha que em alguns momentos emperra muito o andamento, ou você acha que não, realmente tem muita burocracia, mas tem que ter? Veja, vindo da outra perspectiva, eu acho que às vezes emperra, né? Exato. Porque o que acontece eu vejo muito procedimento aqui que, por exemplo, você tem que confirmar o paciente, o nome dele, o sítio cirúrgico e o que ele vai fazer 5 vezes antes de você colocar o paciente dentro do centro cirúrgico. Isso no Brasil não existe. Eu sou a maior prova disso porque eu acabei de fazer minha cirurgia, eu tive que fazer exatamente. Toda vez vinha alguém perguntando. Quem contava o contato comigo perguntava. Exatamente isso que o Arthur falou. E no Brasil não é assim. Você entra, vai operar o quê? Isso, tá bom. Acho que o primeiro cara atende ali, quando você entra no bloco cirúrgico, no centro cirúrgico, o cara anota de novo e acabou. Você tá fazendo a cirurgia. Aqui é tudo muito... Mas você não acha que isso reduz, assim, absurdamente a quantidade de... Tudo bem, acredito eu, né, sou leigo, que seja raro no Brasil também o cara vai fazer, sei lá, uma apendicite, chega lá e faz uma vesícula. Acredito que não deve ser comum também isso no Brasil. Mas você acha que isso ajuda a evitar? Ou você acha que é desnecessário? Eu acho que é exatamente o protocolo de cirurgia cirúrgica que existe, que teoricamente é vamos dizer assim, um protocolo que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que todo mundo faça, mas aqui eu acho que é feito de um jeito que, vamos dizer assim, que é muito mais cobrado e vamos dizer assim, realizado do que eu vejo no Brasil. É legal. E então, voltando para a cirurgia plástica, né? Você falou dos equipamentos, né? Das técnicas também. Não só dos equipamentos, desculpa. Sobre as técnicas de medicina, é parecido? Ou você comentou sobre a qualidade, né? Como aqui tem menos competição, eles não são tão caprichosos, né? Vamos dizer assim, porque eu acho que o cirurgião plástico, na verdade, ele é um artesão também, né? Porque é uma indústria baseada na estética, né? As pessoas vão lá para melhorar alguma coisa que ela não está satisfeita com o corpo em si. Fora isso, Arthur, tem outra coisa que você entende assim, que é diferente em relação aos procedimentos, de uma forma geral, né, da cirurgia plástica? Eu acho que assim, o grosso da cirurgia ela é toda praticamente igual, né? Se você for ver... Ivo Pitangui, ele meio que, no Brasil, cirurgia plástica, ele meio que difundiu para o mundo todas as técnicas cirúrgicas estéticas. Então, 99% das técnicas, elas são praticamente iguais. O Pitangui fez agora mudando um pouco de assunto, o Pitangui fez essa diferença mesmo, assim, ele é um como digamos assim, é um cara vanguardista assim, dentro da área da cirurgia plástica? A grande coisa do Pitangui, eu tive
prazer de conhecê-lo antes dele morrer na minha residência de cirurgia plástica foi o seguinte, é que ele foi o responsável por divulgar artigos científicos em áreas diversas de cirurgia estética. Então, tudo que você imaginar ele já fez. Por exemplo, se você colocar uma rinoplastia, que é a cirurgia do nariz, ele tem artigo publicado. Se você começar a falar sobre cirurgia da mama, vários artigos publicados. Se você começar a falar de abdominoplastia, artigos publicados. Se você falar de qualquer área de cirurgia estética, ele tem artigos publicados. Então, ele meio que foi um porta-voz brasileiro da cirurgia plástica para o mundo. Então, eu acho que, além dele, lógico que tem vários outros brasileiros, inclusive outras pessoas internacionais, mas ele realmente, se você for ver, ele junto com, vamos dizer assim, os cirurgiões brasileiros, meio que divulgou a especialidade cirúrgica como um ramo estético para o mundo. Porque antigamente a cirurgia plástica ela era muito relacionada com recuperação de pacientes mutilados. Então você tinha os melhores cirurgiões plásticos antes, vamos dizer assim, da cirurgia plástica do Brasil, são os cirurgiões plásticos ingleses que recuperavam os soldados de guerra na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Então, a maioria vamos dizer, dos instrumentais cirúrgicos, todos são nomeados desses cirurgiões, né? Então, mas, vamos dizer assim, a parte grossa da parte estética, o Brasil tem um peso muito importante. Nossa, legal. Fugindo um pouco da sua história, tô mais com uma curiosidade aqui de xereta da medicina, né? Eu gostava de assistir muito aqueles programas, né, que passaram, acho que popularizou no Brasil de medicina, inclusive cirurgia plástica, né, que tinha o Dr. Hollywood, né? Ficou famoso, inclusive se candidatou, né, no Brasil, acho que vai se candidatar, não sei, enfim, sem entrar no mérito. Eu vi que existem, por exemplo, que eu acho que é uma das suas especialidades, que é a parte de implante mamário, de silicone, né? Tem várias técnicas, né? Tem a técnica na auréola, tem a técnica atrás do músculo, não sei exatamente. O que define isso? É a paciente que define, é o médico, depende do formato da mulher como que é essa decisão? Veja, hoje em dia tem vários protocolos que você pode seguir para você definir. Por exemplo, você pode ver quanto o paciente tem de largura de tórax, quanto tem do provável bolsão, que a gente chama, né, que é o pocket, que vai colocar o implante. E também tem a preferência da paciente. Por exemplo, se a paciente é um modelo fotográfico, que ela toda hora mostra a parte do suco mamário inferior, você não vai fazer uma cirurgia no suco mamário inferior, porque isso pode levar a que ela perca trabalho. Então, você pode sugerir outros tipos de implantação, como, por exemplo, a via axilar. Ou se você sugere, por exemplo, fazer uma via que é transpapilar, que é usando entre a papila, mas aí você sabe que pode aumentar um pouco da quantidade de infecção intraoperatória e pós-operatória. Então, você fica meio reticente se vai fazer aquilo. Então, vamos dizer assim, não tem uma regra única, mas tem uma combinação entre o resultado desejado para a paciente e se aquilo realmente pode ser realizado e se vai ter um efeito, vamos dizer assim, desejado ou não, se vai ter um resultado estético bom ou não, e de saúde também. Então, é uma combinação. Você já viu diferença, já notou alguma diferença atua aqui no Canadá e lá no Brasil, por exemplo? Já segue com uma tendência? Exato. Então, vamos lá, voltando às mudanças, o que acontece? No Brasil, eu diria para você que 99% das cirurgias de implante mamário são feitas com gel de silicone. Aqui, 99% das cirurgias são feitas com solução salina. Tá? Por que isso? Porque quando você pega o que a gente chama de envelope de silicone, se ele tiver algum tipo de ruptura, se você usa solução salina, ela é totalmente inócua, então não vai dar problema nenhum para o paciente. Mas, vamos dizer assim, olhando para o outro lado, o aspecto tátil da mama ela é muito mais artificial. E como você tem que preencher com aquela solução salina, então às vezes ela tem um escape involuntário de líquido e aquilo pode fazer barulho para o paciente, pode ser constrangedor. Entendeu? Por exemplo, ela está na academia fazendo um tipo de movimento e está lá fazendo um barulho de chacoalhando
um líquido que, na verdade, é a solução salina. Mas aqui na América do Norte teve um período que as cirurgias com gel de silicone foram proibidas, que a gente chama da moratória do gel de silicone na América do Norte. Então foi muito divulgado que a melhor solução para isso era fazer implantes com solução salina. E até hoje, mesmo depois de ter, vamos dizer assim, de ter sido retirada essa moratória do gel de silicone, que foi visto que ele não tinha o malefício que estava sendo alegado, muitos cirurgiões aqui continuam fazendo solução salina. Mas se uma cliente, por exemplo, uma paciente brasileira, quiser fazer uma cirurgia e falar, eu quero com prótese de silicone, eles fariam ou não fariam? Faz também. Eles fazem, mas eu acho que aqui a inclinação total é para você colocar solução salina. Interessante. O silicone, existe essa possibilidade de rasgar a prótese realmente? Eu não sei. Já deve ter tido casos que isso aconteceu. Isso. Os implantes novos, eles são implantes de quarta, quinta geração. Geralmente ele tem mais de dupla camada de silicone, então a chance dele ter uma ruptura espontânea é muito difícil. Só se for um trauma ou alguma coisa muito violenta. Uma perfuração, né? Uma coisa assim muito, muito, muito violenta. Mas pode acontecer é defeito de fabricação, né? Mas como toda empresa, toda indústria, ele tem protocolos que eles seguem para ter um controle de qualidade muito alto. Então eu não acredito que seja uma coisa muito comum. Mas no passado sim era. E volta e mexe, a gente vê, por exemplo, quando eu estava no Brasil, algum comunicado internacional dizendo que a prótese francesa, como teve lá, estava tendo algum defeito de qualidade que estava vazando muito, aí teve que fazer, vamos dizer assim, um mutirão no Brasil para quem tinha esse tipo de marca para poder ser substituída. E quando você tem vamos dizer, um implante com solução salina, isso aí não existe, porque se vazar é soro fisiológico, não vai fazer mal algum. Agora, Arthur, teve alguma coisa que você alguma experiência que você já teve trabalhando aqui no Canadá, na sua área, que para você foi muito desafiador? Assim, algo que você, de repente, na experiência que você teve no Brasil, você não esperava que fosse encarar isso aqui? Isso já aconteceu com você? Na parte cirúrgica, você fala? Acho que no geral, De forma geral. Assim, o que eu acho que foi mais desafiador foi entender que nos entrelinhas, o que acontece aqui no Canadá, às vezes não é tão relacionado com o seu mérito. Porque, querendo ou não, desde que vamos dizer assim, que eu acabei minha graduação, eu passei numa residência por uma prova de residência médica em que eu tirei uma nota melhor do que XY participantes e eu passei. Depois eu entrei numa prova de residência médica para cirurgia plástica que eu disputei com todas as pessoas que eu passei. Aqui eu vejo que existe isso, mas o que conta também muito é quem te indica e quem te recomenda. Que é uma coisa que no Brasil, vamos dizer assim, a gente já passou essa fase por problema jurídico, vários problemas que existem lá no Brasil, né? Então, isso eu não esperava aqui. Eu pensava que seria, vamos dizer assim, olha, se você é bom, vamos fazer um teste prático aqui. Se você é bom, você vai provar que você é bom e eu não vou precisar saber que você conhece X ou Y. Faz a prova, tira a certificação, tá apto, pronto. Isso. Mas isso é muito triste, né? Porque eu fico imaginando a quantidade, assim, pensando nós já como residentes aqui do Canadá e que pretendemos ficar aqui por um bom tempo, né? Isso é triste pro Canadá, porque imagina a quantidade de profissionais competentes né? que tá perdendo por causa de uma rede fechada. Eu não sei se é o caso da medicina, mas eu escutei casos que o Canadá está baixando alguns pré-requisitos para facilitar o ingresso de outras profissões. Porque, por exemplo, no caso do médico, todo mundo, é bom o Arthur estar clarificando isso, mas é muito difícil. Difícil. Eu até coloco uma ressalva. Por exemplo, durante meu período de residência de cirurgia geral, eu trabalhava em unidade de UTI, né? De unidade de terapia intensiva. E existiu, vamos dizer assim, um joint effort para todo mundo que tivesse um background médico entrar no site, cadastrar para poder ajudar o Canadá a combater o coronavírus. E eu vi várias pessoas com muito background que sabia muita coisa de medicina interna, da parte de UTI, que o Canadá
meio que eles não chamam essas pessoas para, vamos dizer assim, né, uma situação de guerra, de pandemia, que eles deviam exatamente, quem está aqui no país para poder ajudar para fazer as pessoas que estão com, vamos dizer assim, o staff médico daquele hospital que está sobrecarregado para poder ajudá-lo lá. Mas isso praticamente foi inexistente, né? Então, que é mostrando mais uma vez que como uma coisa é fechada aqui. Porque se realmente tivesse, vamos dizer assim, como você provar que você existia aquilo, que você pode ajudar, isso devia ser uma coisa mais estimulada e mais, vamos dizer assim, aceita pelo governo, né? Isso é um dos motivos de eu nunca querer ser político, porque eu numa situação política dessa, cara, vambora, quem que é enfermeiro, quem que tem experiência médica, não sei, vamos lá, passa, obviamente, para uma seleção e bota para dentro, entendeu? Você não poder fazer isso, entendeu? Essas restrições, o país precisando de gente morrendo. Sim. Não, para mim não faz muito sentido, entendeu? Mas eu acho que, não sei, no caso da medicina, eu tô escutando histórias de que o Canadá vai facilitar para algumas profissões, porque ele sabe que ele tá perdendo profissionais, ele precisa de gente boa, assim, pessoas competentes para suprir essa demanda de pessoas que estão se aposentando, né? Como a gente comentou, né? Não sei se mudou, até onde a gente sabia, o Canadá precisa trazer 300 mil imigrantes em qualquer lugar do mundo até 2030 para compensar a população que está ficando idosa e precisa esses imigrantes novos vão pagar pela aposentadoria dessas pessoas, né? Então, e trazer pessoas boas, né? Então fica complicado uma situação dessa. Com certeza. E o que eu vejo aqui, o caminho do médico, ele é como eu te falei, eles são caminhos definidos. Então, por exemplo, foi visto aqui no Canadá que a quantidade de especialistas seria insuficiente e a quantidade de médicos de família seria insuficiente a partir de um determinado período. Então, eles fizeram, como eu estava te falando, para poder preencher a base da pirâmide, eles começaram a ver a parte dos AMGs. Os AMGs, eles vêm para fazer a base da pirâmide, a maioria deles, como eu estou lhe falando, que são aceitos aqui, eles, vamos dizer assim, os AMGs, na verdade, são canadenses. Se você tem uma especialidade médica que quiser exercer, você tem vários caminhos. Um caminho é você fazer o que eles chamam Practice Ready Assessment, que é, por exemplo, no meu caso, eu podia fazer um Practice Ready Assessment e ser cirurgião plástico aqui. Mas o que acontece? Isso funciona como se fosse um LMIA, que você fica vinculado a um hospital com um contrato de trabalho, com data limite. Se você tiver alguma desavença política ou você não tiver qualquer coisa que aquilo lhe agrada, o que acontece? Você ou aceita ou volta para o Brasil. Outra coisa que é muito comum aqui que eu vejo com os médicos que vêm primeiro ele faz um fellowship, a sequência básica faz um fellowship. Depois desse fellowship, ele entra com a licença acadêmica, quer dizer, ele ganha a simpatia do pessoal, da especialidade, ele começa a fazer uma licença acadêmica. E depois da licença acadêmica, que teoricamente é para auxiliar como você vai instruir todos os residentes médicos e todas as pessoas, ele começa, depois de um determinado tempo, dar entrada numa licença especial chamada licença restrita. Mas o que acontece? Quando você tem essa licença restrita, você está trabalhando sua especialidade, você é médico aqui, muito bom, mas toda vez que você consulta seu CRM lá no site canadense, tem dizendo médico com licença restrita. Então, teoricamente, a pessoa, quando olha ali, principalmente um canadense, geralmente ele pergunta, por que você tem uma licença restrita? O que aconteceu? Foi alguma coisa jurídica? Alguma coisa aconteceu com você? Já fizeram essa abordagem? Já, eu conheço algumas pessoas daqui que as pessoas no consultório perguntam para ele, eu estava vendo lá seu nome no CRM, por que você é restrito? Nossa, então, o único jeito de você ter uma licença que você é... O licença restrita, você é restrito à província, mas você é livre para onde não quiser. Então, você está, vamos dizer assim, uma etapa que você já é muito bom para um médico. Mas a única jeito de você estar equivalente com o médico local é você fazer todas as provas, que é o OSCE, que é essa parte prática, essa parte teórica, entrar na residência, fazer sua especialidade médica, e aí sua licença é uma licença igual a uma licença canadense. E daí você pode migrar de província, você não fica vinculado com algum hospital ou alguma empresa, na verdade hospital, que não tem empresa aqui. Então o que acontece? Essa é uma maneira, vamos dizer assim, mais livre e igualitária, que não vai ter distinção do seu salário com o médico canadense, do que se você for esse outro tipo de médico, que é o de licença acadêmica,
ou de prática restrita. Interessante. Só aproveitando, nós não falamos de imigração, né? Para falar sobre imigração precisa de uma autorização. Só para complementar o que o Arthur falou, o LMA é uma licença que as empresas canadenses, da forma geral, recebem do governo para contratar trabalhadores estrangeiros. Não é difícil, não é fácil. Existe um processo, né, que tem que ser feito, enfim, não vou entrar nos detalhes, mas só para ficar claro o que é LMA. Sim, não é tão comum, né? Não é tão comum. Sim. E até interessante que você falou também, Arthur, sobre a questão do licenciamento, né? Porque para algumas profissões, alguns licenciamentos eles são restritos à província, né? E tem outros que você pode, que não tem essa restrição, né? Aqui é totalmente por província. Cada província tem a sua regulamentação, tem os seus pré-requisitos, tem o que você tem que fazer para entrar em qualquer tipo desses streams que a gente fala, né, de licença acadêmica, de Practice Ready Assessment. Cada província tem um jeito diferente. Né? A maioria vai pedir o inglês, se você for para o Quebec vão pedir o francês também, mas todos têm, vamos dizer assim, uma minúcia que você tem que saber de onde você está aplicando. Né? Entendi. Interessante também. Mas, no geral, eu vou dizer o seguinte para vocês. O sistema de certificação internacional para o Canadá, ele é voltado para formar médicos da família. Não é isso? É meio que eles fazem de tudo que... você quer trabalhar aqui como médico? Muito bem. Você é o quê? Ginecologista? Muito bem. Você quer ser ginecologista? Você vai ter 15 vagas para o Canadá inteiro. Mas se quiser fazer médico da família, a gente vai ter 1.000. Você quer participar em qual stream para ser classificado? Então, a maioria eu acho que é vencido pelo cansaço. Entendi. Arthur, infelizmente vou ter que te fazer uma pergunta, senão o pessoal vai reclamar. Eu te peço desculpa, mas eu tenho que fazer essa pergunta, né? Porque muitos amigos nossos, né, que estão aqui já no Canadá há um tempo, reclamam da medicina canadense, falam que a medicina é lenta. Várias vezes você vai no hospital com uma dor de garganta, você fica 4 horas, 5 horas esperando para consulta. Eu sei porque já aconteceu isso comigo. E a pergunta existe uma diferença, né, de tratamento, até tem vários memes, né, na internet também, pessoas comentam que eu não sei exatamente por que existem muito mais exames no Brasil quando você vai se tratar por alguma coisa, eles são muito mais, eles buscam tentar identificar de várias formas o que o paciente está tendo do que aqui, digamos assim, eles são, eu não gostaria de usar essa palavra, mais relaxados, mas parece que eles evitam um pouco. Eles só vão entrar no exame se realmente for uma coisa muito necessária. Qual que é a sua visão assim, sobre isso, né? De uma forma geral? Eu acho que o principal é que quando você chega do Brasil para cá, a maioria das pessoas daqui são pessoas de classe média, classe alta, que a experiência deles é a medicina privada no Brasil porque eles têm um plano de saúde. Então, a agilidade que você tem de ter uma medicina privada para você passar no especialista, para você pedir um exame de imagem de última geração, como uma tomografia, como uma ressonância magnética, é muitíssimamente mais rápido e acessível do que você estar no sistema, que é o sistema canadense, que é um sistema público de saúde, em que todos os recursos são gerenciados e todos os profissionais meio que fazem eles fazem um voto interno, enquanto são médicos aqui, quando estão na residência, que vão preservar o sistema para que ele não quebre, tá? Para que ele não, vamos dizer assim, que ele seja efetivo, eficiente e que ele não gaste desnecessariamente. Então eu acho que esse é o primeiro paradigma que você bate de frente quando chega do Brasil, porque você estava acostumado você tem uma dor de garganta, você vai no otorrino. Você tem uma dor de cabeça, você vai no neurologista. Você... O joelho já faz uma ressonância. Faz uma ressonância. Aqui você vai para a base da pirâmide. Você vai passar com um médico da família, que, pelo que eu vejo, são médicos generalistas, mas eles, depois que eu fiz minhas provas, eu fico aqui assustado de como ele tem uma visão profunda de várias coisas que no Brasil... a gente acha que é coisa de especialista. Então, eles têm essa visão e eles têm esse voto que não vão fazer nenhum gasto desnecessário. Então, isso pode fazer com que a lentidão ocorra e que os protocolos ocorram, mas
teoricamente, todos eles foram, vamos dizer assim, baseados em protocolos que foram feitos aqui no Canadá, que foram vistos que eles são tão equivalentes quanto você fazer uma coisa que é muito mais cara. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo prático aqui. Se você está com uma pedra no rim, você tem que fazer... Você não vai fazer logo uma tomografia. Raramente você vai fazer uma tomografia computadorizada para ver se a pedra está lá, que é o exame. Você vai primeiro fazer um ultrassom, e do ultrassom vai escalar para a tomografia, para depois você fala com o médico da emergência, para depois ele encaminhar para um médico cirurgião, urologista, que seja, para você ter sua pedra retirada, né? Sua nefrolitíase corrigida. E isso é muito diferente para o brasileiro. É isso? Eu acho que essa resposta para mim é perfeita. É sempre, para mim tá muito claro. Sim. E Arthur, você sente que em relação aos canadenses, você acha que eles encaram isso bem? Porque para o brasileiro, quando você vai lá no médico, aí não passou um raio-x, uma ressonância, você fala, caramba, pô, achei que já teria isso, já poderia ter feito o exame, e aqui o canadense, aqui a gente vê que não é bem assim, né? É um pouco mais demorado, só em extrema necessidade aí pede para fazer uma investigação mais profunda. Você, pelo que você já viu aqui, você acha que o canadense recebe isso bem? De, caramba, não, tudo bem, eu fui no médico, não me passou exame nenhum, eu vou aqui no meu medicamento, vou esperar, ou você acha que eles também têm esse sentimento parecido com o brasileiro, de, poxa, acho que deveria investigar mais logo? Eu acho assim, que eles têm esse sentimento, mas como eles não têm a vivência do método alternativo, que é a medicina privada, eles meio que, vamos dizer assim, eles se acostumam mais rápido. Por exemplo, eu posso dar um exemplo para você. O local onde eu trabalho tem uma pessoa lá que estava com problema no joelho, e que aí eu estava lá na minha clínica, eu fiz a avaliação dele, a gente pediu uma ressonância para ele. A ressonância dele ficou para 8 meses depois do tratamento. Ele dizendo para mim, e ele é canadense, nascido aqui, ele falando, eu nem sei se eu vou estar com essa mesma dor daqui até lá, se isso vai melhorar, se eu vou ter que operar. E assim, o pensamento dele é muito mais fácil ele atravessar a fronteira, pagar uma ressonância, voltar com esse resultado aqui, discutir o resultado, do que vamos dizer assim, aguardar. Só que, isso é uma coisa muito interessante. A mesma pessoa que fala isso, fala, e eu não posso, vamos dizer assim, mesmo eu sendo médico, mesmo eu tenho meus contatos, eu não posso ir de encontro de tentar furar essa fila para poder ter essa ressonância, porque isso seria, vamos dizer assim, um incômodo social e seria uma coisa muito frustrante para os próprios médicos canadenses sabendo que alguém está furando a fila. Sim. Então, vamos dizer assim, diferentemente do Brasil, eu acho que essa vergonha de você mostrar que você pode, mas você pode furar a fila, na verdade eles não podem, né? Mas o constrangimento social que eles têm de fazer uma coisa que seja errado aqui é muitíssimamente maior do que no Brasil. Entendi, mas o constrangimento, no caso, o que você está chamando de furar fila seria ir para os Estados Unidos fazer? Não. Ou seria já... Dele que é um médico, o médico, que ele conhece todos os radiologistas do hospital, que ele trabalha no hospital, que ele é chefe da seção, que ele podia ir lá e dizer, me coloca aí que eu quero minha ressonância porque eu estou precisando. E ele não vai porque ele tem medo da repercussão social e do constrangimento que ele vai ter para dizer, fulaninho tá furando fila. Isso no Brasil... praticamente o pessoal não tá nem aí, né? Sim. Então eu acho que esse olhar que você tem com as outras pessoas estão resumindo. Aqui um cara que é homeless e um cara que tem milhões dentro no seu banco, ele teoricamente eles se respeitam e vão para o mesmo funil para fazer um exame no mesmo sistema público. Isso não acontece no Brasil.
Isso é fantástico, assim, pegando até esse gancho aí que o Arthur deixou. Uma vez eu estava em Vancouver, com os amigos meus em Vancouver, né? Não sei agora, na época que eu fui, não tem catraca no metrô, né? Então as pessoas confiam que você vai comprar o bilhete e vai passar. E tinha um mendigo, né? Ele tava pedindo dinheiro pra gente lá. Me dá dinheiro, não sei o quê, porque eu preciso pegar o trem. A gente falou, mas tá aberto. Pega e entra. Pediu pra pagar. Aí ele falou, não, é errado. Cara, o cara mendigo pedindo dinheiro, sendo que não tem nada, ele podia pegar e entrar e colocar. Então, eu acho que isso foi uma das coisas que mais me chamaram a atenção, assim. Eu acho que, claro, não é um país perfeito, tem problema que nem tem em qualquer lugar, mas eu acho que essa consciência social, essa preocupação, assim, com o todo, eu acho que isso é fantástico no Canadá. É uma coisa que realmente faz a diferença, né? Não, assim, é sinal de que o pessoal está seguindo um caminho do bem, né? Com Isso certeza. dá uma sensação boa de que, assim, caramba, esse senso da comunidade em si, né? Isso é muito legal, porque quando a gente está em outros lugares, a gente vê que as pessoas agem de forma diferente, né? Eu quero me dar bem aqui, eu não vou pagar aquilo e tal. Isso gera um desconforto, né? E isso pode acabar também acarretando em outros problemas. E agora outra coisa também, Arthur, antes da gente encerrar, a gente vai para o nosso quadro que é o Sal na Neve, tá? Que é para você falar sobre... São dicas que você daria para as pessoas que estão em busca de uma oportunidade aqui no Canadá, querem seguir na área, de repente da medicina mesmo. E quais são as dicas que você daria para tirar os obstáculos do caminho? Pode ser, fica à vontade, pode ser dicas gerais ou... Se você tivesse que recomeçar, né? Supor, se você sabe tudo que você sabe agora, pode ser o que você... Podem ser dicas gerais ou dicas relacionadas à sua área. Antes de mais nada, eu acho que a pessoa tem que ter um inglês quase que perfeito. Ser professor de inglês no Brasil. Porque, por incrível que pareça, você chegar aqui com inglês bom, às vezes não é suficiente. Se você tiver um inglês com accent, né, que é um sotaque perfeito, lhe abre portas também. Porque ele já vai identificar, esse cara tem um accent muito parecido com o nosso, então ele mesmo dele não sendo, ele é uma pessoa, vamos dizer, familiarizado com as coisas que acontecem aqui. Então, primeiro, antes de mais nada, ter um inglês perfeito, o mais perfeito possível que você consiga ter. Segundo, como você pode fazer esse processo de validação dos seus diplomas todo do Brasil, tudo pelo correio, você tem que fazer sua validação primeiro no Brasil, tá? Uhum. Não quando você está aqui, porque quando você está aqui você não vai poder falar com o diretor da sua escola, da sua universidade, você não vai poder dizer o que você precisa, então você tem que resolver isso tudo do Brasil. E eu ainda digo mais, se eu tivesse vindo aqui de novo, eu acho que você tem que fazer essa primeira prova que eu fiz aqui no Canadá, já lá no Brasil, que é de preferência, a única que dá para fazer no Brasil é o MCC EQ1. Você tem que fazer essa prova lá, porque quando chega aqui, você, teoricamente, já tem onde trabalhar. Eu não tive isso quando cheguei aqui. Você já é visto como trabalhar. E para colocar a cereja no bolo, eu acho que você tem que chegar aqui como PR. Porque uma coisa que eu esqueci de comentar é que você pode ser aprovado em todos os exames, mas se você não for um PR, você não entra para o CARMS, que é a entrevista final, que dá direito você a disputar a vaga na residência. Então... eu acho que o Canadá só vai tratar você realmente sério se você for um PR. Então, e aí existe a outra coisa. Se você é um recém-graduado no Brasil, e você, vamos dizer assim, com o score do Express Entry, do Federal Skilled Worker que você tem, que é você tem uma especialidade, você geralmente está com mais de 24 anos, geralmente você não tem o tempo de trabalho que eles pedem, que são 3 anos, que você está recém-formado. Então, a chance de você vir com PR para cá está nos seus primeiros 3 anos depois que você termina a faculdade, que depois é praticamente impossível. Eles vão pedir que você tenha um francês também, que você... ou então que você fez como eu fiz, vim para cá com a cara e a coragem, começa a cultivar o seu networking, falar com todas as pessoas e que você ganhe o seu PR aqui. Mas eu acho que o ideal são essas 3 coisas. Tentar conhecer o máximo possível dos médicos da sua especialidade, que eu ainda por cima, eu sou... Nessa comunidade eu sou, vamos dizer assim, severamente julgado, porque eu falo para as pessoas, você é recém-formado, acho praticamente impossível você conseguir vir para cá. Porque primeiro, como eu estava falando, se você é recém-formado,
tem que ter alguém que financia essas provas. Então, ou você tem uma família que pode financiar tudo, ou você fez esse dinheiro no Brasil. Se você fez esse dinheiro no Brasil, você tem que ter trabalhado. Então, como eu estava te falando, o ideal seria um médico recém-formado, que fez uma especialidade, que levantou algum dinheiro, que tem um inglês perfeito, que fez a primeira prova no Brasil de validação, e que já chega aqui com um PR. Aí eu acho que você está muito bom, porque você está preparado para entrar na entrevista médica de cara, e você só faz as provas e participa da entrevista como todo mundo. Aí você vai ter que cultivar o seu networking. Aqui, que como eu lhe falo, se você tiver tudo isso e também não conhecer pessoas aqui, você também não consegue. Então, é meio que aquela situação do ovo e da galinha. Se você vem cedo, você não tem um networking, mas se você vem tarde, você tem especialidade, mas você não está na idade correta, aí você vai ter que trabalhar mais para poder pegar o PR. Então, é uma situação muito delicada. E pegando, olha o nível de dificuldade pra gente ver. Para pensar tudo que o Arthur falou. Cara, ser médico numa faculdade pública no Brasil, olha o nível de dificuldade da concorrência que é. Ser médico, olha ser médico, ter um inglês perfeito, ficar 10 anos, somando a residência sem trabalhar, é uma profissão extremamente elitizada ainda, né? Não tem como dizer que não é. Não é porque o brasileiro médio que está lá, ou às vezes, né, cursando, sei lá, um ensino fundamental, médio, enfim, é uma realidade que não existe para ele ficar, por exemplo, 10 anos sem trabalhar ou fazendo alguns outros trabalhos que não é o principal. Então, é muito difícil. Vem pra cá na peneira... É uma dificuldade, assim, muito grande. E isso que o Arthur comentou, é importante falar sobre o PR também. Várias profissões aqui no Canadá, principalmente, por exemplo, policial, né? Policial, se você não... Inclusive, estamos procurando policiais para vir aqui conversar com a gente. Deixando o recado. Você só consegue se você for PR. Tem alguns lugares que você tem que ser cidadão para trabalhar pro Exército, também Forças Armadas canadenses. Se não for cidadão, você não pode trabalhar. Então são coisas interessantes para a gente explorar também. Sim, com certeza. E Arthur, a gente gostaria de agradecer pela sua presença, foi muito bom, cara, a conversa foi muito boa. A gente vai querer que você venha aqui outra vez, pra gente pra gente explorar mais ainda o assunto, tem muita coisa para conversar. E é isso. Você vai querer fazer mais algum... Quer fazer um momento do jabá, alguma coisa aí? Ou que se pode, né? Não sei também. Se quiser, se não quiser, mas... Eu tenho perguntas pra ele, posso? Claro, opa, por favor, vamos lá. Anotei algumas coisas aqui. Primeiro, só fazer uns adentos aqui. Pedir desculpa aí pra galera se vazou algum barulho, porque a gente tá tendo obra aqui no vizinho do lado. A gente tentou negociar, mas a galera recebe por hora aqui no Canadá, então não foi fácil. Então, se vazou isso aí, desculpa. Vancouver já tem catraca do metrô, então só pra deixar. Tá. E o plano de migração aqui pros próximos 2 anos é de 1 milhão de novos imigrantes. Só curiosidades. A minha pergunta para você é o seguinte, Arthur. Antes, quando você ainda estava no Brasil, como é que foi para você fazer a sua pesquisa para entender como é que era o sistema de saúde daqui, como Family Doctor, Walk-in? Como é que você chegou a entender o sistema de saúde no Brasil? Ou isso foi uma coisa só que você conseguiu entender só estando aqui? Eu acho que... Principalmente era entrando nos fóruns de trabalho, né? Acho que o melhor de todos, eu acho que é o do Reddit. Quando você entra lá, tem lá todas as pessoas que almejam vir aqui para os Estados Unidos e para o Canadá, e tem mais ou menos dizendo as etapas que eles têm que seguir, né? Então, eu acho isso bem interessante, porque eu vejo muitas pessoas, até hoje eu vejo do grupo de revalidação daqui, que é recém-formado, está no último ano de medicina, aí fala, eu vou para o Canadá, vou fazer a primeira prova, vou fazer a segunda. Aí eu pergunto assim, mas vem cá, você já tem PR? Aí ele, PR? O que é isso? Aí eu começo a perguntar, se você vier passar em todas as provas e não tiver PR, você não é médico aqui. Então, vê lá nesse fórum que tem que ter as coisas que você tem que correr para você fazer. Se você quiser ser médico sem ter PR, você tem que ir para os Estados Unidos. Aí sim, você consegue ser médico lá, se você passar nas provas e der a sorte de ser chamado, sem ter uma carta de referência, sem ter um background científico, sem ter ninguém conhecendo, você até consegue exercer lá. Mas aqui, a chance é zero. Então, o que é que eu acho? O melhor dos lugares para você aprender isso são nos fóruns. Então, o melhor de todos que eu vejo é o fórum do Reddit, que tem lá
médicos dos Estados Unidos e do Canadá, que é o USMLE e o fórum aqui canadense, que é os MCC da vida, que é o Medical Council of Canada. E você tem que saber aquilo tudo de cor. Quais são as fases que você tem que fazer, o que você tem que apresentar, né? Aquela questão do inglês, até isso do inglês mesmo. Se você for muito bom nas provas, que a maioria das pessoas lá no Brasil estuda com médico, com livro tudo em inglês, quando você chega no CARMS, que é depois da sua última prova para fazer a entrevista, eles pedem para você o IELTS acadêmico. Aí, quer dizer, você vai passar pela parte médica, mas vai falhar na parte do idioma. Então, é uma coisa, assim, bem complicada. E eu acho que o melhor local para você ver isso, Rodolfo, era você ver os fóruns especializados da área médica. Né? Porque lá eles descrevem tudo direitinho quais são os passo a passo que você tem que fazer. Beleza, eu tenho mais uma curiosidade aqui, pergunta. O norte-americano ele é meio assim, viciado nesses shows de plantão médicos e rotinas de hospital e tal. É compatível o que eles mostram nesses seriados com a sua realidade? Veja, ali é um mundo, vamos dizer assim, um fundo de verdade com sempre uma história romantizada do que eles querem passar, né? Então, vamos dizer o seguinte... A maioria das vezes que tem ali é um pouco exagerado. Sim, tem muito que realmente são procedimentos e protocolos que são feitos, mas ali, vamos dizer, é alguma coisa que eles fazem para chamar sua atenção, para poder prender o assunto médico e colocar outras coisas de referência, como, por exemplo, relacionamento entre as pessoas, relacionamento entre os pacientes, né? Então, vamos dizer assim, é um bom começo, mas não é 100% fidedigno. House, por exemplo, eu sou um grande fã do House, eu gostava muito, mas não tem como aquilo ali ser verdade, né? Imagino eu como leigo que aquilo não deve ser verdade. The Good Doctor, né, também? Tem vários, né? Tem vários. New Amsterdam. Grey's Anatomy, plantão médico, nem sei. Grey Anatomy, ER, né, que é o plantão médico. Ah, sim, então, não sei. O House eu gostava, mas dá pra ver que não é, né? Ninguém consegue descobrir nada, só o cara, ele é o mágico ali, né, do negócio, né? Então, não tem, enfim... mas eu acho um bom ponto de partida para você começar a entender algumas coisas que acontecem aqui, né? Mas para dizer que aquilo é, vamos dizer assim, a realidade absoluta, eu acho que não. Assim, pode ser só talvez uma vivência minha, mas assim, por que você acha que... Eu acho que tem assim, uma escassez de profissionais especializados na área. No Canadá? No Canadá. Porque a medicina é altamente elitizada aqui. Como eu estou te falando... As pessoas que vêm aqui para o Canadá, geralmente elas são direcionadas para ser family physicians, médico de família. Então, eles meio que fazem, vamos dizer assim, o canadense de primeira, segunda geração é que realmente vão se tornar os médicos especialistas aqui. E mesmo assim, o filtro interno é gigante. Como eu estou te falando, eu acho isso bem diferente do Brasil. Porque, por exemplo, para eu passar na Faculdade de Medicina no Brasil, a única coisa que eu tive que fazer a prova do vestibular, que é um evento que acontece 2 dias, ou às vezes 3 dias a cada ano, que vai lhe ranquear para você fazer. No Brasil existe hoje em dia o que a gente chama vestibular seriado, que já é uma coisa mais parecida com o que tem aqui, mas não é uma coisa que agrega todo o seu antecedente escolar de toda a sua vida, que se você tiver um deslize, alguma doença, e até o que eu acho que é o seguinte, que é bem interessante aqui, se você estuda na escola A, que os professores são melhores e que, vamos dizer assim, o nível das provas é mais baixo, no seu histórico vai constar que aquilo, lógico que o seu histórico é muito melhor do que uma pessoa que está numa escola mais difícil. E esse filtro, eles tentam equalizar isso aqui, mas eu não entendo bem como é que eles fazem isso para ter um filtro perfeito, né? Então você vê aqui pessoas prestando para tudo, para medicina, para enfermagem, com os currículos muito bons, aplicam para fazer a especialidade de enfermagem, de medicina, de odontologia, e eles são rejeitados, por motivos que às vezes nem eles sabem por quê,
né? Por isso que eles recorrem para uma faculdade no exterior, vão para o Caribe, vão para a Irlanda, vão para a Austrália, fazem a faculdade lá e depois voltam para cá e tentam aplicar como médicos internacionais, que eu acho que é o caminho que eles alternativo, né? Que eu acho que acontecia no meu tempo. No meu tempo praticamente não existia faculdades privadas de medicina. Então a saída era ou você fazia uma faculdade estadual ou federal, ou você ia para Bolívia ou para Argentina. Fazia uma faculdade paga lá e depois voltava aqui e tentava validar o diploma. Então, em várias coisas eu acho que o Canadá, ele repete o que aconteceu no Brasil há 20, 30 anos atrás, né? Que é essa coisa de não ter o funil é muito grande, todas as escolas fazem do mesmo jeito, você, para onde exercer aqui, você tem que ir para fora para depois voltar. Entendi. Mais uma pergunta, posso? Claro, fica à vontade. Assim, o Brasil, acho que não é o primeiro país que mais faz cirurgia plástica, é um dos que mais faz. Qual seria a cirurgia plástica mais comum aqui no Canadá? Pois é. Até 2008 e 2012, o Brasil e Estados Unidos estavam revezando para ver quem tinha mais procedimentos cirúrgicos, né? Só que o Brasil tem 210 e 15 milhões de habitantes, os Estados Unidos tem 300 e poucos milhões de habitantes. Então, eu acho que disparado a cirurgia mais comum é o implante de silicone, que mais acontece. Mas aqui, por exemplo, pelo que eu notei, no Brasil também é muito comum lipoaspiração, é muito comum redução de mama. Aqui no Canadá, quem faz a redução de mama é o cirurgião geral, porque aqui no Canadá não existe a especialidade de mastologia. Então, o cirurgião plástico aqui não faz redução de mama. Ele deixa tudo para o sistema de saúde local, para o cirurgião geral, que é o cirurgião de mama daqui, fazer. Então, tem algumas coisas que não dá para comparar, entendeu? Porque, por essas nuances que eu estou te falando, que o governo paga uns, no Brasil não existe cirurgia de redução de mama paga pelo governo, a não ser em hospitais de escola, né? Quase todas as outras são feitas em hospitais privados. Então, mas assim, no geral, eu acho que a cirurgia mais realizada é o implante mamário. E com questões assim de custo? Sem a gente querer fazer conversão de dólar para real, o que está mais barato? Fazer uma cirurgia plástica no Brasil ou aqui no Canadá? Aqui é muitíssimamente mais caro. Muitíssimamente mais caro. É como se fosse 5 a 6 vezes mais cara a cirurgia do que no Brasil. Então, dá para você estar morando aqui, ganhando em dólar, pagar uma passagem, operar no Brasil, pagar o hotel, voltar para cá e você ainda tá no lucro. Nossa, excelente. Eu acho que isso aí, acho que a gente pode fechar com essa, né? Porque essa diferença de preço, assim, é realmente... Na verdade, muita gente faz isso, né? Porque, por exemplo, o Arthur falou, pô, preciso fazer uma ressonância. O cara não vai esperar por um brasileiro. Ele vai pro Brasil, faz a ressonância dele, faz o procedimento dele no Brasil, depois volta pra cá. Não, o Brasil procura uns 4 médicos ali até conseguir. É isso. Obrigado, Arthur, de novo. Valeu pela conversa, muito produtiva. Acho que respondeu várias dúvidas nossas, assim, também, de muitas pessoas e muitos médicos que estão no Brasil também. Valeu. Fico agradecido aí o convite de vocês. Quero mandar um beijo especial para minha esposa Juliana e minha filha Helena, quando virem esse podcast. E agradeço o convite aí do Felipe, do Rolf e todo mundo aqui do podcast. Obrigado a você, Arthur. Valeu mesmo.